Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui com o nosso grupo de oração para podermos refletir mais um tema no nosso grupo de oração. Cada grupo de oração é uma oportunidade de nós fazermos uma experiência única de Deus na nossa vida. Cada palavra que é lida, cada texto que é pregado, ele é uma oportunidade única, exclusiva de Deus na nossa vida. Nenhum grupo de oração se repete, nenhum texto bíblico se repete. Por mais que aquele texto seja um texto que você já leu sobre ele, já ouviu sobre ele, já refletiu sobre ele, o que Deus faz na nossa vida, cada dia é diferente. Amém, gente? Então, o que Deus quer fazer na nossa vida hoje é algo novo. É uma graça para hoje. Não é para ontem e nem para amanhã. Quem trouxe a palavra de Deus pode pegar a primeira carta de São Pedro, no capítulo 1. Capítulo 1. São Pedro, capítulo 1. Na Bíblia da Ave Maria, é a página 1542. Página da Ave Maria, 1542. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1 também. O versículo é a partir do versículo 13. O tema que está aqui na minha Bíblia é exortação à santidade. São Pedro está fazendo uma exortação à santidade. Acharam aí? Vamos lá então. Ele começa dizendo assim: cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós temos aqui um texto de São Pedro. Nós sabemos quem foi São Pedro. São Pedro era aquele pescador que Jesus chegou ali à margem, de onde ele trabalhava, e ele estava ali com o seu barco, com as suas redes, e Jesus chama então aquele homem para segui-lo. E Pedro, ele abandona os seus barcos, abandona as suas redes, o seu trabalho para seguir Jesus. Durante 3 anos, Pedro caminha com Jesus. E Jesus, ele tem assim ele tem uma proximidade maior com Pedro. E Jesus escolhe Pedro para ser o chefe da igreja. Pedro é o primeiro Papa da igreja. A igreja fundada por Jesus Cristo, a única igreja fundada por Jesus Cristo. Jesus funda a sua igreja
e entrega para Pedro. Pedro é aquele que nega Jesus também, quando Jesus está próximo de ser crucificado. Pedro é aquele que chora arrependido por ter negado Jesus. Pedro é aquele que é perdoado por Jesus depois que Jesus ressuscita. Pedro é aquele para quem Jesus diz para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E Pedro é aquele que no dia de Pentecostes, juntos com os outros apóstolos e com Maria Santíssima, recebe o Espírito Santo. Pedro é aquele que sai da sala do cenáculo e vai para a praça pregar o nome de Jesus. Na época em que os judeus e os romanos proibiam pregar o nome de Jesus. Pedro é aquele que é preso e que é libertado por anjos. Pedro é aquele que, pela graça do batismo no Espírito Santo, se transforma em um homem santo, um homem de Deus, um homem de oração. Pedro é aquele sobre quem a graça de Deus atua com tanto poder, que onde ele passava, as pessoas colocavam doentes na beira da estrada, porque na hora que ele passava, quando a sombra de Pedro passava em cima dos doentes, os doentes eram curados. E Pedro é o que nos ensina agora que nós precisamos buscar a santidade. Pedro era um homem bruto, rude. Pedro era um homem medroso. E Pedro, ele se converte, se transforma em um homem corajoso, em um homem dócil, em um homem santo, em um homem cheio da graça de Deus. E ele está dizendo para nós que nós precisamos trilhar por este caminho. O caminho da conversão, o caminho da transformação. E através desse texto, ele vai usar uma palavra que é do Antigo Testamento. É a palavra que está em Levíticos 11:44, que vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. No Antigo Testamento é Deus quem diz essas palavras. É Deus Pai quem diz para nós: sede santos, porque eu sou santo. Jesus também, ele exortou através da palavra para que nós fôssemos santos. Ele disse também assim: sede santos como o vosso Pai do céu é santo, que é a mesma palavra. E nós precisamos buscar esta santidade. E o primeiro ensinamento que Pedro ele vem trazer aqui, que eu peguei, foi: não vos amoldeis ao tempo da ignorância. O que significa isso? Não vos amoldeis ao tempo da ignorância. Significa que nós tínhamos um tempo de ignorância. Depois do tempo da ignorância, nós passamos por um momento em que nós conhecemos a verdade. E aí, depois que nós conhecemos essa verdade, nós começamos um novo tempo, que é um tempo da vida nova, que é o tempo da graça, que é o tempo do Espírito. Foi o caminho que Pedro passou. Ele teve o tempo da ignorância, teve o tempo da conversão e teve o tempo da vida nova. E ele está dizendo: não vos amoldeis ao tempo da ignorância. Porque no tempo da ignorância, nós tínhamos uma vida, nós tínhamos uma maneira de ser, nós tínhamos algumas atitudes que nós fazíamos. No tempo da ignorância, nós vivíamos no tempo de atos e práticas pecaminosas. Por quê? Porque nós estávamos no tempo da ignorância. Se nós ignoramos o que é certo, se nós ignoramos o que nós temos que fazer, se nós ignoramos qual é a maneira correta de agir, então nós agimos da maneira errada. Então, se no tempo da ignorância eu faço coisas erradas, eu caminho em um sentido, mas aí eu conheço a verdade, e aí depois que eu conheço a verdade, eu tenho que começar a viver de acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com aquilo que Deus me ensina,
Mas aí São Paulo está dizendo: vocês que conheceram a verdade, vocês não podem mais voltar a viver aquilo que vocês viviam no tempo da ignorância. Então nós precisamos abandonar a vida velha. E abandonar a vida velha significa, vamos tentar imaginar como que morrer uma parte de nós. Uma parte de nós precisa morrer, porque é a nossa vida que a gente está deixando para trás. É uma vida errada? É, mas é a vida que nós vivíamos. Nós precisamos deixar morrer, como o próprio São Paulo vai dizer, o homem velho. Precisamos abandonar, deixar para trás. E às vezes precisa deixar para trás também amigos. Às vezes é preciso deixar para trás também parentes. Às vezes é preciso deixar para trás, não sei, talvez um emprego que leve para atitudes erradas, talvez até coisas boas que a gente acha que é boa, mas que na verdade elas nos levam para atitudes que não são conformes à vontade de Deus. E aí São Paulo ele vai dizer, né? Mas sede santos, porque eu sou santo. E essa palavra ela fica um pouco distante de nós, porque nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora e nós olhamos para Nossa Senhora e Nossa Senhora é santa, e Nossa Senhora é perfeita, Nossa Senhora é virgem, Nossa Senhora é mãe de Deus, Nossa Senhora está no céu, Nossa Senhora intercede por nós, realiza graças na nossa vida, e Nossa Senhora é santa. E aí nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, sede santos. A palavra de Deus diz, sede santos. E nós olhamos para Nossa Senhora e nós falamos, Nossa Senhora é santa. E aí nós olhamos e falamos assim, eu não consigo ser como Nossa Senhora. E aí nós falamos então eu não posso ser santo. Ou às vezes não pode ser que não seja Nossa Senhora, mas às vezes um São José, às vezes um São Francisco de Assis, às vezes uma Santa Teresa de Ávila, nós olhamos e nós falamos, este santo foi santo. E Deus fala, sede santos. Mas eu não posso ser como aquele santo, então essa palavra aqui, ela não dá certo para mim. Eu não posso ser santo. Mas aqui é que a gente tem que entender que quando Deus diz para nós, sede santos, nós devemos sim olhar para os santos, nós devemos sim nos inspirar neles, mas nós nunca seremos Nossa Senhora, nós nunca seremos São Francisco de Assis, nós nunca seremos São José. Cada um de nós seremos nós mesmos. E nós precisamos nos tornar santos. Parece uma coisa estranha falar isso. Parece um negócio assim que está fora da nossa realidade. Mas eu preciso me tornar santo. E você precisa se tornar santo. Você precisa se tornar santa. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está dizendo. Essa palavra, como eu disse, ela está no Antigo Testamento, lá em Levíticos. Ela está nos Evangelhos, que quando Jesus, ele nos manda ser santos. E ela está aqui depois dos Evangelhos, no livro de São Pedro. Se a palavra de Deus, ela nos dá essa ordem tão clara, no Antigo Testamento, nos Evangelhos, no Novo Testamento depois dos Evangelhos, então é porque Deus, ele quer que nós sejamos santos. Amém, gente? E você acha que Deus, você acha que Jesus mandaria nós fazermos aquilo que nós não damos conta de fazer? Sim ou não? Não. Deus nos deu esta ordem
porque nós podemos sim chegar e alcançar a graça da santidade. Então, quando nós começamos a olhar para o nosso tempo, quando nós começamos a olhar para pessoas que não estão, vamos dizer assim, num pedestal muito alto, que está mais próximo de nós, nós começamos a olhar para uma Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo. Ela foi santa vivendo coisas comuns do dia a dia. Ela foi santa vivendo pequenas coisas. E Santa Teresinha nos ensinou um caminho de santidade. Existem vários caminhos. Ela nos ensinou um caminho de santidade chamado Pequena Via. E o caminho de santidade chamado Pequena Via é um caminho que nós podemos traçar, que nós podemos percorrer para chegar à santidade. E este caminho ele é baseado em pequenas ações. E Santa Teresinha nos ensina o seguinte, este é o ensinamento dela. Você pode ser santo fazendo pequenas coisas, coisas do dia a dia, vamos dizer, coisas normais, desde que você coloque em cada coisa que você faz, em cada ação que você executa, você coloque nela amor. Às vezes a gente pode pensar assim, ok, o caminho de Santa Teresinha é um caminho que eu posso percorrer. Todos nós podemos, não podemos? Fazer pequenas coisas no nosso dia a dia e colocar nessas pequenas coisas amor. Só que a gente pensa assim, mas Santa Teresinha foi carmelita. Ela viveu no mosteiro, enclausurada. Eu não vou para o mosteiro, eu não vivo enclausurada. Como é que eu vou fazer? Nós podemos viver a pequena via no nosso estado de vida. Seja casado, seja solteiro. Nós podemos viver a pequena via fazendo as pequenas coisas, colocando nelas amor. Fazer tudo com amor. Então, nós temos aí outros exemplos que estão mais próximos de nós. Por exemplo, nós temos aí agora o beato Carlo Acutis, que foi muito falado agora nos últimos dias, porque ele foi beatificado há pouco tempo. Quem é Carlo Acutis? Era um jovem, um menino, que vivia lá na Europa, e ele era um menino que ele tinha uma vida de oração intensa, ele buscava estar sempre na presença de Deus, e ele foi caminhando nas pequenas coisas, nas pequenas ações, e ele foi então caminhando para a santidade. E o beato Carlo Acutis, ele era um jovem, né? O pessoal fala muito que ele gostava de mexer com a internet, né? Ele tinha um site onde que ele evangelizava através desse site. São coisas do nosso dia a dia, são coisas que nós também fazemos. E se ele pôde chegar um dia a ser beatificado, e imagino que ele vai se tornar santo, né, ser canonizado, nós também podemos. Mas o que nós precisamos fazer? Não vos amoldeis ao tempo da ignorância. Ou seja, primeiro, deixa para trás os pecados, né, aquilo que nos afasta de Deus. Passe para a vida nova. Viva pequenas coisas com amor. E o beato Carlo Acutis, ele vai nos ensinar um outro caminho de santidade. Qual que é o outro caminho de santidade que ele vai nos ensinar? A devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Nossa Senhora. Ele era assim apaixonado pelo Santíssimo Sacramento. No site dele, ele tinha catalogado milagres eucarísticos pelo mundo inteiro. Então, ele tinha tanto amor que ele queria que outras pessoas conhecessem os milagres eucarísticos. Por quê? Porque um milagre eucarístico faz-nos entender
que Jesus está presente na Eucaristia. O que é um milagre eucarístico? É quando acontece alguma coisa extraordinária, impossível, com a Sagrada Eucaristia. Como, por exemplo, o milagre de Lanciano, quando o padre ele ergueu a hóstia e a hóstia se transformou em carne e sangue vivo. E este milagre, ele está lá em Lanciano. E as pessoas podem ver, aquela carne está lá até hoje. E aquele sangue está lá até hoje. É um milagre. Ninguém consegue explicar, a ciência não consegue explicar. Eles fazem exames naquele milagre. Eles pegam aquela carne, os cientistas examinam e eles falam, essa carne está viva. Parece que morreu não, né? Parece que foi tirada agora. Está fresca a carne. Então esses milagres, eles mostram que Jesus, ele realmente está vivo ali na hóstia consagrada. E por isso Carlo Acutis, ele ia à missa todos os dias, ele fazia a adoração frequente ao Santíssimo Sacramento, ele tinha um contato e um amor íntimo com Jesus. Nós podemos ir, se nós fizermos um esforço de verdade, à missa todos os dias. Ou pelo menos aos domingos, sem faltar nenhum. No mínimo. Carlo Acutis tinha uma devoção à Nossa Senhora. Ele rezava o Santo Terço todos os dias. Ele tinha um amor muito grande por Nossa Senhora. E nessas pequenas atitudes, nessas pequenas ações, ele foi buscando a santidade. Ele tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora de Fátima e ele vivia aquilo que nós chamamos de 5 pedrinhas, que são orientações de Nossa Senhora que aparecem em Medjugorje. O que são essas 5 pedrinhas? É a Santa Missa, é a reza do terço ou do rosário, a confissão frequente, uma vez por mês, o jejum nas quartas-feiras e sexta-feira e a palavra de Deus, a leitura diária da palavra de Deus. Olha só como que são coisas simples que todos nós podemos fazer. Primeiro, deixar para trás a vida velha, os pecados. Depois, começar a fazer as coisas com amor, as pequenas coisas da nossa vida com amor. E viver as 5 pedrinhas. Olha, se nós fizermos isso, preste atenção, nós podemos chegar à vida de santidade. Se nós vivermos as 5 pedrinhas da forma mais radical, nós já vamos começar a experimentar a graça da santidade aqui na terra. Por exemplo, se você começar a ir à missa todos os dias, por exemplo, como Carlo Acutis ia, se você conseguir rezar o rosário todos os dias, se você conseguir fazer a confissão frequente, tem alguns que conseguem fazer uma confissão semanal. Se você fazer o estudo bíblico todos os dias, se você fizer o jejum pelo menos 2 vezes na semana, olha, se você conseguir fazer essas 5 pedrinhas, a partir de hoje, você já vai começar a viver a santidade aqui. Já vai começar a viver a santidade aqui. A primeira coisa é deixar o pecado. A segunda coisa é começar a viver as 5 pedrinhas. Você vai conseguir chegar aonde que você achou que você nunca chegaria. Na santidade. Talvez você não chegue a se tornar um santo canonizado com uma imagem no altar, mas você vai se tornar santo, tão santo quanto eles.
E, quem sabe, pode ser que, se o bispo abrir um processo de beatificação sua ou seu, você pode chegar a ser um santo de altar. E aí é engraçado. Porque quando nós olhamos para a imagem do Carlo Acutis, porque a partir do momento em que a pessoa ela é beatificada, já se pode fazer a imagem. Quando a gente olha para a imagem dele, como é que ele está? De tênis, calça jeans e camiseta. Você já imaginou um santo aqui no altar? Colocar ali, olha, do lado de Nossa Senhora, ou num canto desse, um santo de tênis, calça jeans e camiseta? Pois é, a igreja já tem esse santo. E a igreja tem muitas outras pessoas que estão no processo para chegar lá. Inclusive, tem uma jovem de Minas Gerais que está no processo de beatificação. Era uma menina que ela foi... ela estudava, né? Foi fazer faculdade. E ela foi... uma pessoa tentou estuprar, violentar ela, né? Ela resistiu e aí ela foi assassinada. Essa menina, ela está com o processo de beatificação. Quem sabe em pouco tempo, né? Ou talvez em médio tempo, não sei quanto tempo leva, nós teremos mais uma beata que é de Minas Gerais. E nós vamos poder ter a imagem de uma menina que não sei, talvez, né, de um sapatinho, uma sandalinha ou um tênis, talvez de saia ou de calça também, talvez de vestido, né, ou de camiseta. Uma imagem dessa menina na nossa igreja. Quem sabe um dia pode ter uma imagem nossa no altar. Quem sabe um dia pode ter lá um santo, né? Você está calçado o que aí, Mário? De tênis, né? Sapatênis azul, uma calça jeans e uma camiseta gola polo. Só não vai estar de máscara, né? Porque não precisa. Quem sabe um dia pode ter uma imagem sua. E Deus, Ele nos dá a graça. Ele nos concede esta graça. Mas, como eu disse, né? É preciso que nós comecemos. Aquele jovem lá do filho pródigo, ele morava na casa do pai dele, né? Que significa estado de santidade, estado de graça. Ele morava na casa do pai dele. Ele deixou a casa do pai dele, que significa saiu do estado de santidade, entrou no estado de pecado. E aí, quando ele estava lá no estado de pecado, que é o tempo da ignorância, olha só o que São Paulo está falando. Olha, o jovem, ele saiu da casa do pai dele, foi para a vida velha, a vida de pecado, que é o tempo da ignorância. Mas lá no tempo da ignorância, São Paulo está dizendo, você não pode permanecer nas suas atitudes do tempo da ignorância. E aquele jovem diz lá a parábola que ele caiu em si e ele disse, eu não posso ficar aqui, porque na casa do meu pai até os empregados são tratados com mais dignidade. E aquele jovem, então, ele se levanta ali, da onde ele estava, do chiqueiro, da lama, e ele começa a caminhar para a casa do pai dele. O processo de santidade começa no momento em que aquele jovem começa a se levantar. O processo de santidade dele não começa quando ele chega lá, não começa quando ele toma o banho, não começa quando o pai dá as roupas novas, não começa quando o pai coloca o anel, as sandálias nos pés. Começa quando ele decide se levantar. E você pode agora tomar essa decisão, se você quiser. Ninguém pode obrigar você. Se você quiser, você pode entrar dentro de si e dizer
com a graça de Deus eu posso. Com a graça de Deus eu posso. E eu começo hoje, eu começo agora. Eu vou chegar lá, mas eu começo agora me levantando da lama e começando a dar passos em direção à casa do meu Pai. Um dia eu chego lá. Um dia eu tomo um banho completo. Um dia eu troco as minhas vestes. Eu deixo as minhas vestes velhas, sujas, rasgadas, e eu me revisto com as vestes novas. Um dia eu coloco o anel no meu dedo. Um dia eu coloco sandálias nos meus pés. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E aí, pensando nesta palavra, o Senhor hoje, Ele nos dá uma ordem. O que o Senhor nos faz não é dar uma sugestão. Olha, se você quiser ser santo, seja. Olha, se você achar que pode, vai. Não, o Senhor nos dá uma ordem. Sede santos. Seja santo. É uma ordem, é imperativo. Seja santo, porque eu sou santo. E Jesus está dizendo, seja santo, porque o meu Pai, Ele é santo. Mas nós podemos olhar para Jesus, porque Ele também é santo. Mas nós podemos olhar também para São Pedro, porque ele alcançou a santidade. Ele trilhou o caminho da santidade. E São Pedro, quando ele chegou no final da vida dele, ele foi crucificado de cabeça para baixo, por amor a Jesus. Coloca a sua mão no seu coração agora e vai dizendo para você: Senhor, eu entendi que o Senhor está me dando uma ordem para que eu seja santo, para que eu comece hoje, para que eu comece agora, caindo em mim, tomando a consciência dos meus pecados, das minhas misérias, das minhas imperfeições. Eu começo agora tomando consciência de que as atitudes que me afastam do Senhor, eu posso vencê-las. Eu posso, não por minhas forças, mas eu posso pela Tua graça, Senhor, que age na minha vida. Eu tomo a decisão agora. Meu Senhor, eu estou voltando para Ti. Deus consagrou um povo escolhido e o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Você é este povo. Deus nos chama a viver. Deus te O chama. seu amor nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, Sede santos. sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Vamos ficar de pé agora neste momento. Vamos
repetir essa parte, sede santos, vamos ouvir Deus nos dando a ordem para nos colocarmos de pé e para nós buscarmos a santidade sem a qual ninguém entra no céu, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor.